Ao conhecer a nova cozinheira da mansão, o milionário ficou atormentado ao reconhecer o seu grande amor da juventude. Ela desapareceu há 20 anos atrás. Cássio Almeida sempre gostou da sensação de controle. A segurança de saber que tudo ao seu redor estava perfeitamente alinhado com seus planos era o que lhe dava paz, seus negócios, suas propriedades, sua vida. Tudo seguia um fluxo organizado e meticulosamente planejado. Ele nunca deixava espaço para surpresas. Ou pelo menos, era assim que ele gostava de pensar. Naquela manhã, ao retornar de uma longa viagem de negócios pela Europa, Cássio entrou na mansão com a confiança habitual. O brilho do mármore polido refletia a luz do sol que atravessava as grandes janelas, e o som dos passos apressados dos empregados ecoava suavemente pelo hall. Tudo parecia como deveria ser, exceto por uma sensação estranha que ele não conseguia ignorar. Era como se algo no ar tivesse mudado. "Bem-vindo de volta, Sr. Almeida", disse o mordomo enquanto pegava seu casaco e sua pasta. "Espero que tenha tido uma viagem produtiva. Como sempre, Otávio", respondeu Cássio, com um aceno distraído. Ele olhou ao redor, buscando algo que nem sabia definir. Havia um cheiro no ar, algo quente e acolhedor, mas também familiar demais. Um cheiro que o transportou instantaneamente para um passado que ele passou anos tentando esquecer, seguindo o aroma. Cássio caminhou até a cozinha, um lugar que raramente visitava. Quando empurrou a porta de madeira, a cena que encontrou o fez parar abruptamente no centro da cozinha, com uma faca na mão, cortando vegetais sobre uma tábua de madeira. Estava uma mulher que ele reconheceria mesmo no meio de uma multidão, Simone Ferreira, por um instante. O tempo pareceu congelar. Cássio sentiu seu coração acelerar, como se ele tivesse sido puxado de volta a um passado enterrado. Simone estava ali, bem na sua frente, mas não era a mesma garota que ele conhecera 20 anos atrás. Seus cabelos, agora mais curtos, estavam presos em um coque simples. Rugas leves marcavam o contorno dos olhos, e sua expressão era séria, quase fria. Mas o que mais o impactou foram os olhos, ainda intensos, mas diferentes. Olhos que carregavam histórias que ele não conhecia. Simone. Ele mal reconheceu sua própria voz, que saiu mais como um sussurro rouco. Ela parou por um segundo, levantou os olhos e o encarou. Não havia surpresa em seu rosto, nem qualquer indício de emoção, apenas uma calma desconcertante. Ela segurou o olhar dele por um breve instante, antes de desviar e voltar ao que estava fazendo, como se ele fosse apenas mais um dos empregados entrando e saindo da cozinha. "Quem a contratou?", perguntou Cássio, agora com a voz mais firme, dirigindo-se ao mordomo que estava ao seu lado. "Foi a senhora Letícia, enquanto o senhor estava viajando. Precisávamos de uma nova cozinheira, e ela veio com excelentes referências", respondeu Otávio, claramente desconfortável com o tom do patrão. Cássio franziu a testa. "Referências, Simone. O que ela estava fazendo ali, trabalhando como cozinheira, e por que agia como se nada tivesse acontecido?" Ele queria perguntar mais, exigir respostas, mas algo no ambiente o fez hesitar. A frieza dela, o silêncio dos outros funcionários, até mesmo o som distante da água correndo na pia. Tudo parecia conspirar para deixá-lo sem ação. Mais tarde, em seu escritório, ele tentou se concentrar nos contratos que precisava revisar, mas sua mente estava longe. Simone Ferreira, o nome ecoava em sua cabeça como uma música familiar, mas há muito esquecida. Ele se recostou na cadeira de couro e fechou os olhos, permitindo que as memórias invadissem sua mente. 2 décadas haviam se passado desde que ela desapareceu de sua vida. 20 anos desde aquela noite chuvosa em que ele a esperou no lugar combinado, apenas para descobrir que ela não viria. Na época, ele acreditou que ela o havia abandonado, incapaz de lidar com as pressões de um relacionamento proibido pela diferença social. Ele a odiou por isso, ou pelo menos tentou. Mas agora, vê-la ali, na cozinha de sua mansão, fazia todas essas certezas desmoronarem. Nos dias que se seguiram, Cássio observou Simone de longe. Ela cumpria suas tarefas com eficiência e profissionalismo, evitando qualquer contato desnecessário com ele. Sempre que seus olhares se cruzavam, ela desviava rapidamente, como se estivesse determinada a manter uma barreira invisível entre eles.
Mas Cássio não conseguia tirar os olhos dela. Cada gesto, cada movimento parecia carregar um peso, uma história que ele precisava entender. Ele tentou se concentrar em suas responsabilidades, mas a presença dela o consumia. Em reuniões, sua mente vagava. Durante os jantares de negócios, ele se pegava imaginando o que Simone estava pensando, o que estava escondendo. O controle que ele tanto prezava estava escapando por entre seus dedos. Naquela noite, incapaz de suportar mais a incerteza, Cássio decidiu confrontá-la, descendo até a cozinha. Encontrou-a organizando utensílios, sozinha, por um momento. Ele apenas a observou, tentando decifrar o que estava vendo. A mulher que um dia ele amou, ou uma estranha que carregava o peso de anos de distância? Simone, chamou ele, firme. Precisamos conversar. Ela parou, mas não se virou imediatamente. Quando finalmente o fez, havia algo em seus olhos que o desarmou. Dor e algo mais. Uma força silenciosa que o fazia hesitar quando ela falou. Sua voz era baixa, mas carregava uma firmeza que ele não esperava. Estou aqui porque preciso. Cássio, só isso? Ele sabia que aquela resposta não era suficiente. Não poderia ser, mas por ora, seria o suficiente para mantê-lo em movimento. Simone estava de volta, e ele estava determinado a descobrir o motivo. Cássio Almeida não conseguia dormir, depois de anos vivendo como um homem prático e calculista. Sua mente agora estava consumida por perguntas que ele não sabia como responder. Simone Ferreira. 20 anos haviam se passado, mas, de alguma forma, a presença dela parecia tão forte quanto nos dias em que ele a amava. Na escuridão de seu quarto, ele fechou os olhos e foi arrastado de volta ao passado. Para a época em que a mansão era um lugar mais simples, menos carregado pelas pressões de status e sucesso, foi ali, nos jardins da propriedade, que ele a viu pela primeira vez, uma jovem cheia de vida, com um sorriso capaz de iluminar qualquer ambiente. Simone era diferente de todas as pessoas que ele conhecia. Enquanto os outros se preocupavam com aparências e convenções, ela era livre, verdadeira. Cássio lembrava como tudo começou. Simone trabalhava como auxiliar na casa dos Almeida. Tímida no início, ela evitava contato direto com ele. Mas ele notou sua presença. Não demorou muito para que trocassem olhares. E o inevitável aconteceu. Cássio se apaixonou perdidamente, contra todas as probabilidades. Eles iniciaram um romance secreto. Um amor que parecia indestrutível, mas que também era constantemente ameaçado. O pai de Cássio, Osvaldo Almeida, sempre foi um homem rígido, obcecado pela reputação da família. Para ele, o nome dos Almeida era um legado que não podia ser manchado por decisões impensadas, muito menos por um romance com alguém de uma classe social inferior. Quando Osvaldo descobriu o relacionamento, sua reação foi explosiva. Ele confrontou Cássio, exigindo que o filho terminasse tudo imediatamente. Mas Cássio era jovem, apaixonado e cheio de esperança. Ele acreditava que o amor que sentia por Simone era forte o suficiente para resistir a qualquer obstáculo. Ele prometeu a ela que ficariam juntos. Não importava o que acontecesse. Simone, por sua vez, confiava nele. Para ela, Cássio era sua chance de sonhar com um futuro melhor. Longe das dificuldades que sempre enfrentou, essas memórias eram como um filme passando na mente de Cássio. Ele podia ver claramente o rosto de Simone, seu riso, o brilho nos olhos dela quando falavam sobre o futuro, mas também se lembrava da noite em que tudo desmoronou. Era uma noite de tempestade. O vento soprava forte, e a chuva batia nas janelas da mansão como se quisesse derrubá-las. Simone havia deixado uma mensagem para ele, pedindo que se encontrassem no pequeno galpão nos fundos da propriedade. Quando Cássio chegou, ela não estava lá. Ele esperou por horas, a chuva encharcando suas roupas. Mas Simone nunca apareceu. No dia seguinte, ele descobriu que ela tinha ido embora, sem explicações, sem despedidas, para Cássio. Isso foi como uma facada no coração. Ele tentou procurá-la, mas seus esforços foram em vão. Sua família, principalmente Osvaldo, pareceu estranhamente indiferente à dor dele. Foi nesse momento que ele decidiu se dedicar aos negócios, canalizando sua frustração e tristeza para construir o império que hoje o sustentava. Agora, sentado em sua poltrona no escritório,
Cássio encarava o vazio da sala, sentindo um nó apertar em sua garganta. Simone estava de volta, mas as respostas que ele buscava continuavam fora de alcance. Por que ela o deixou? E por quê? Depois de tantos anos ela estava ali, como se nada tivesse acontecido. Os dias seguintes foram carregados de tensão. Simone continuava a evitar qualquer interação que não fosse estritamente profissional. Ela parecia se mover pela casa como um fantasma, presente, mas intangível. Cada vez que Cássio tentava se aproximar, ela encontrava uma maneira de se afastar. Cássio, porém, não era homem de desistir facilmente. Ele sabia que algo estava errado, que Simone escondia alguma coisa. Decidiu, então, investigar por conta própria. Conversou com antigos funcionários que ainda trabalhavam na casa, mas ninguém parecia saber de nada concreto sobre o que havia acontecido 20 anos atrás. Tudo o que ouviu foram suposições e boatos. Talvez o senhor devesse deixá-la em paz, sugeriu Otávio, o mordomo, em um momento de ousadia. Às vezes, certas feridas não devem ser reabertas. Isso não é da sua conta. Otávio, respondeu Cássio, cortante. Mas no fundo, ele sabia que o mordomo tinha razão. Talvez fosse melhor deixar tudo como estava. E ainda assim, ele não conseguia. Em uma de suas buscas pelo escritório, Cássio encontrou algo que fez seu coração disparar. Era uma antiga fotografia, tirada durante um evento da família anos atrás. No canto da imagem, Simone aparecia, sorrindo timidamente. Ele lembrou de como ela havia se sentido deslocada naquela noite, cercada por pessoas que a olhavam com desdém. Era como se desde o início, o mundo estivesse contra eles. Naquela noite, enquanto encarava a fotografia, Cássio tomou uma decisão. Ele precisava de respostas. Simone poderia tentar ignorá-lo, mas ele não descansaria até descobrir a verdade. 20 anos de silêncio eram longos demais, e ele sabia, no fundo de seu coração, que o amor que sentia por ela nunca havia realmente desaparecido. Os dias na mansão dos Almeida passaram a ser acompanhados por um estranho clima de tensão. Para os funcionários, era evidente que algo fora do normal acontecia. Os passos firmes de Cássio pelo corredor, sua expressão mais carregada que o habitual e o olhar distante de Simone enquanto cumpria suas tarefas, tudo isso criava um ambiente que parecia à beira de uma explosão. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo, mas todos sentiam o impacto. Simone continuava sua rotina com uma disciplina impecável. Chegava cedo, saía tarde e evitava qualquer conversa que não fosse estritamente profissional. No entanto, mesmo com seus esforços para se manter invisível, ela não conseguia escapar do olhar penetrante de Cássio. Ele a observava de longe, tentando decifrar cada gesto, cada suspiro, buscando algum indício que explicasse por que ela estava ali, na casa que representava tudo o que o separou no passado. Senhor Almeida, o almoço está servido, anunciou Otávio certa tarde, interrompendo os pensamentos de Cássio. Ele assentiu e desceu para a sala de jantar, mas mal tocou na comida. Sua mente estava ocupada demais, relembrando fragmentos do passado que pareciam ainda mais confusos agora, com Simone tão perto e, ao mesmo tempo, tão inacessível. Ao terminar a refeição, ele tomou uma decisão. Era hora de agir. Cássio sabia que, se continuasse esperando que Simone se abrisse por vontade própria, acabaria enlouquecendo. Ele precisava confrontá-la diretamente, mesmo que isso significasse enfrentar as verdades que poderiam doer. Mais tarde, naquela mesma tarde, ele a encontrou sozinha na cozinha, terminando de organizar os utensílios. O som da torneira aberta e o choque de panelas sendo empilhadas preencheram o espaço. Mas, ao perceber a presença dele, Simone parou. Não se virou, mas seus ombros ficaram tensos. Simone, precisamos conversar, disse ele, a voz firme, mas não agressiva. Já disse tudo o que tinha para dizer. Cássio. Ela continuou com o que estava fazendo, como se sua presença não a afetasse. Mas ele sabia que isso era apenas fachada. Não, você não disse nada. Por que está aqui? Por que voltou para a minha casa depois de tudo o que aconteceu? Ele deu um passo à frente, sua presença ocupando o espaço como uma força palpável. Você me deve pelo menos uma explicação. Finalmente, Simone se virou. Seus olhos,
antes sempre desviados, agora o encaravam diretamente, com uma intensidade que o desarmou por um instante. Eu não devo nada a você, Cássio, respondeu ela, com uma firmeza que fez sua voz ecoar na cozinha. Estou aqui porque preciso trabalhar, como qualquer pessoa. Cássio a encarou, sem saber como reagir. Ele não esperava aquela resposta direta, nem o tom cortante que ela usou. Trabalhar é isso. Depois de 20 anos é só isso que você tem a dizer. Ela não respondeu de imediato. Sua expressão parecia endurecer, como se estivesse levantando uma barreira entre eles. Eu não voltei por você, Cássio. Só preciso seguir com a minha vida. Ele sentiu a raiva crescer dentro de si, misturada com a frustração e a dor que ele nem sabia que ainda existiam. Você acha que pode simplesmente aparecer aqui, fingir que nada aconteceu e continuar como se eu fosse um estranho? Simone, você não tem ideia do que eu passei desde que você sumiu. E você acha que sabe o que eu passei? Simone ergueu a voz pela primeira vez, os olhos brilhando com uma mistura de mágoa e determinação. Não é tudo sobre você, Cássio. Nunca foi. Aquelas palavras o atingiram como um soco. Ele abriu a boca para responder, mas não encontrou nada para dizer. Pela primeira vez, Cássio percebeu que Simone não era mais a jovem que ele conhecera. Ela era uma mulher marcada pelo tempo, por histórias que ele desconhecia, e naquele momento, ele sentiu que talvez estivesse lidando com algo muito maior do que imaginava, sem dizer mais nada. Simone voltou a trabalhar, deixando claro que a conversa estava encerrada. Cássio permaneceu ali por alguns segundos, observando-a em silêncio. Antes de sair, ele sentia que estava perdendo o controle da situação, e isso o deixava furioso. Nos dias seguintes, ele tentou outra abordagem. Em vez de confrontos diretos, começou a buscar respostas por outros meios. Conversou com Otávio e outros funcionários antigos da casa, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. O que aconteceu com Simone depois que ela o deixou? Por que ela decidiu voltar agora? Mas, para sua frustração, ninguém parecia saber de nada, ou, pelo menos, não estavam dispostos a falar. Certa noite, enquanto revirava caixas antigas no escritório, Cássio encontrou uma carta que Simone havia escrito anos atrás. Era curta, escrita às pressas, e parecia nunca ter sido entregue. As palavras eram simples, mas carregavam um peso que ele não esperava. Eu não tive escolha. Espero que um dia você entenda. Ele releu a carta várias vezes, tentando interpretar o significado por trás dela. Que escolha Simone não teve? Quem ou o que a obrigou a deixá-lo naquela noite? Quanto mais ele pensava, mais as dúvidas o consumiam. Mas acima de tudo, ele sabia que uma coisa era certa. Simone escondia algo, e ele estava decidido a descobrir o que era. Não importava o custo. Naquela manhã, Cássio levantou antes do sol. O ar frio da madrugada parecia refletir o estado de sua mente. Confuso, carregado de inquietação, ele desceu até o escritório, onde a carta de Simone ainda estava sobre a mesa. Suas palavras ecoando em sua cabeça. Eu não tive escolha. Espero que um dia você entenda. Essas frases o perseguiam desde que as encontrou. Mas agora, mais do que nunca, ele estava determinado a entender o que elas significavam. Ele sabia que não conseguiria respostas apenas observando Simone, ou esperando que ela se abrisse por conta própria. Era hora de agir. Cássio começou sua busca pelo passado com o mordomo Otávio, uma das pessoas que trabalhavam na casa desde a época em que ele e Simone estavam juntos. Apesar de sua lealdade, Otávio era um homem de gestos controlados, pouco inclinado a falar mais do que o necessário. Otávio, começou Cássio, enquanto tomava seu café da manhã na sala de jantar. Você lembra de Simone, quero dizer, de 20 anos atrás, quando ela trabalhava aqui pela primeira vez? O mordomo hesitou por um momento, sua mão segurando a bandeja com mais firmeza do que o normal. Sim, senhor, me lembro dela. E você sabia que ela foi embora de repente. Alguma vez ouviu algo sobre o que aconteceu naquela época? Otávio olhou para ele por alguns segundos, antes de responder com cautela. Na época, houve rumores, mas não era meu lugar questionar. Todos sabíamos que o Sr. Osvaldo não aprovava sua relação com a senhorita Simone. Cássio assentiu. Mas o nome do pai fez seu estômago revirar. Ele sabia que Osvaldo era o principal opositor ao relacionamento deles, mas nunca havia considerado a extensão de sua interferência.
O que mais você ouviu? Insistiu ele, cruzando os braços sobre a mesa. Alguns disseram que ela foi ameaçada, que sua família estava em perigo. Mas, Senhor, isso são apenas rumores. Eu nunca soube de nada com certeza. A palavra ameaça fez algo dentro de Cássio se agitar. Ele agradeceu Otávio, mas sua mente já estava em outro lugar. Seria possível que Simone tivesse sido forçada a partir? E, se sim, quem estava por trás disso, decidido a aprofundar sua investigação? Cássio passou o resto do dia vasculhando os arquivos antigos da casa, na esperança de encontrar algo que pudesse esclarecer o que aconteceu. Entre documentos, registros e fotos antigas, ele encontrou pouco mais do que lembranças, mas então, quase por acaso, em uma gaveta esquecida do escritório de Osvaldo, ele encontrou uma carta lacrada com o nome de Simone no destinatário. A carta estava escrita em um tom frio e autoritário, típico de Osvaldo. Ela não dizia abertamente o que ele fez, mas as entrelinhas eram claras. Simone deveria deixar a cidade imediatamente e nunca mais procurar Cássio. Se ela não obedecesse, haveria consequências sérias. Cássio fechou os olhos, a fúria tomando conta de seu corpo. Seu pai não apenas interferiu no amor da vida dele, como destruiu qualquer chance que eles tinham de construir um futuro juntos. Ele apertou a carta entre os dedos, sentindo-se dividido entre a raiva e a culpa. Durante anos, ele culpou Simone por tê-lo abandonado, mas agora começava a perceber que havia muito mais na história. Ainda assim, as respostas não eram suficientes. Ele precisava saber por que Simone havia retornado agora, tantos anos depois, e principalmente o que mais ela escondia mais tarde. Mas, naquela noite, Cássio decidiu confrontar Simone novamente. Ele a encontrou na cozinha, organizando os armários com a mesma calma quase desconcertante de sempre. Por um momento, ele ficou em silêncio, observando-a. Parecia tão diferente, e ainda assim, exatamente a mesma mulher pela qual ele se apaixonou. Simone, disse ele finalmente, sua voz carregada de uma intensidade que ele não conseguia controlar. Eu sei o que meu pai fez. Ela congelou no lugar, as mãos ainda segurando uma tigela que estava prestes a guardar. Lentamente, ela se virou para encará-lo, seus olhos carregando uma mistura de surpresa e exaustão. Você sabe, sua voz era quase um sussurro, mas havia um peso imenso naquelas palavras. Eu encontrei a carta, continuou ele, aproximando-se alguns passos. Ele a forçou a ir embora, não foi? Ele ameaçou você. Simone desviou o olhar, mas não negou. Isso foi tudo o que ele precisava para confirmar suas suspeitas. Por que você não me contou? Por que não tentou me procurar depois? A voz de Cássio era quase suplicante, algo raro para um homem acostumado a esconder suas vulnerabilidades. Porque não havia nada que você pudesse fazer. Respondeu ela finalmente, sua voz tremendo. E porque eu não estava sozinha. Essas últimas palavras pairaram no ar, carregadas de implicações que Cássio ainda não conseguia processar completamente. Ele estreitou os olhos, tentando entender. O que você quer dizer com isso? Simone abriu a boca para responder, mas algo pareceu contê-la. Ela balançou a cabeça e começou a se afastar. Mas Cássio segurou seu braço delicadamente. Simone, por favor, eu mereço saber a verdade. Ela o olhou por um longo momento, seus olhos cheios de algo que parecia dor e arrependimento. Cássio, há coisas que você ainda não está pronto para ouvir, mas acredite em mim quando digo que eu nunca quis machucá-lo. Com isso, ela saiu da cozinha, deixando Cássio mais confuso do que nunca. Ele sabia que estava perto de descobrir tudo, mas também sabia que o caminho até a verdade seria longo e doloroso. Cássio passou a noite em claro. As palavras de Simone ecoavam em sua mente como um enigma impossível de resolver. Eu não estava sozinha. Ele sabia que havia algo grande que ela não estava dizendo. Mas o que poderia ser? Todas as peças começavam a se encaixar em uma narrativa que ele não compreendia totalmente, mas o fazia sentir que o chão sob seus pés estava desmoronando. Na manhã seguinte, ele decidiu que não esperaria mais. A paciência não era uma virtude que ele possuía em abundância. E a presença de Simone na mansão, com todos os segredos que ela carregava, estava o consumindo. Ele precisava de respostas.
Todas elas, depois do café da manhã, ele a viu no jardim, podando as plantas junto com outros funcionários. Era uma cena tão comum, tão banal, que contrastava brutalmente com o turbilhão de emoções que ele sentia. Ele esperou até que os outros saíssem para se aproximar. Simone, começou ele, sua voz carregada de determinação. Chega de me evitar. Nós vamos conversar agora. Ela suspirou, largando a tesoura de poda no chão e limpando as mãos no avental. Cássio, já dissemos tudo o que havia para ser dito. Não. Você disse o suficiente para me deixar ainda mais confuso. Eu quero a verdade. Toda a verdade. Por que você voltou? O que você quis dizer com "eu não estava sozinha"? Simone cruzou os braços e olhou para ele com uma mistura de exasperação e cansaço. Por que isso importa agora? O que você espera mudar com isso? Tudo, respondeu ele, sem hesitar. Eu passei 20 anos me perguntando o que aconteceu. 20 anos tentando entender por que você me deixou. Agora você está aqui. E eu sei que meu pai estava por trás do seu desaparecimento. Eu mereço saber o que mais ele fez. O que mais você esconde? Ela o encarou em silêncio por alguns segundos. Antes de balançar a cabeça lentamente. Você quer a verdade, Cássio. A verdade não vai te trazer paz. Isso não cabe a você decidir, rebateu ele, a intensidade em sua voz deixando claro que ele não recuaria. Me diga. Simone respirou fundo, parecendo se preparar para algo que sabia que não seria fácil. Eu estava grávida, Cássio. Naquela noite em que seu pai me forçou a ir embora, eu já estava grávida. O mundo de Cássio parou. Por um momento. Ele pensou que não tinha ouvido direito. As palavras dela eram impossíveis de processar, como se fossem parte de uma realidade que não era a sua, grávida. Ele piscou, tentando absorver o impacto daquela revelação. Grávida, repetiu ele, a palavra saindo de sua boca quase como um sussurro. Você está dizendo que nós temos um filho. Simone assentiu, mas havia uma tristeza em seus olhos que deixou claro que a história não era tão simples. Sim, temos um filho, Cauê. O nome soou estranho e ao mesmo tempo familiar. Era como se ele já o conhecesse, como se já tivesse ouvido falar dele em algum lugar. E então, de repente, tudo começou a fazer sentido. A menção de Otávio sobre Simone ter sido vista indo para a casa de alguém, as saídas dela sempre no mesmo horário. Cauê, o filho que ele nunca soube que tinha. Por que você nunca me contou? Perguntou ele, a voz falhando entre a raiva e a incredulidade. Eu tinha o direito de saber, Simone. E o que você teria feito, Cássio? Simone ergueu a voz pela primeira vez, suas palavras cheias de emoção reprimida. Você era um garoto mimado, controlado pelo seu pai. O que você poderia ter feito contra ele? Eu tinha que proteger meu filho, e a única maneira de fazer isso era desaparecer. Ele deu um passo para trás, como se precisasse de espaço para processar tudo. Cada palavra dela era como um golpe. Atingindo-o em cheio, por 20 anos, ele acreditou que Simone o havia abandonado, que havia escolhido outra vida. Mas, na verdade, ela estava fugindo para proteger o filho deles. Um filho que ele nunca conheceu. Cauê, repetiu ele, mais para si mesmo do que para ela. Onde ele está? Ele está bem? Respondeu Simone, sua voz agora mais calma. Ele é um bom garoto, inteligente, dedicado. Você ficaria orgulhoso dele? Eu quero conhecê-lo, disse Cássio imediatamente. Ele merece saber quem eu sou. Não é tão simples assim, Cássio, retrucou Simone, sua expressão endurecendo novamente. Eu passei 20 anos criando Cauê longe de tudo isso. Longe das mentiras, das manipulações, do poder que sua família exerce sobre as pessoas. Não vou arriscar tudo agora só porque você finalmente decidiu aparecer. Eu sou o pai dele, respondeu Cássio com firmeza. Eu tenho o direito de conhecê-lo. Simone suspirou, desviando o olhar. Ela sabia que aquele momento chegaria, mas não estava pronta para lidar com as consequências. Eu preciso pensar. Pensar. Ele deu um passo à frente, tentando se controlar. 20 anos, Simone. 20 anos sem saber que eu tinha um filho. Você acha que eu posso esperar mais tempo? Ela não respondeu. Apenas o encarou com uma expressão que misturava culpa e determinação. Então, sem dizer mais nada, ela se virou e saiu,
deixando Cássio sozinho no jardim, tentando absorver o fato de que sua vida havia mudado para sempre. A manhã seguinte começou como qualquer outra na mansão Almeida. Mas para Cássio, o mundo havia mudado completamente. Ele tinha um filho. A revelação de Simone na tarde anterior ainda ecoava em sua mente, trazendo uma mistura de emoções que ele não sabia como processar. Raiva, culpa, esperança. Tudo se misturava, deixando-o inquieto. Depois de uma noite mal dormida, ele tomou a decisão que não podia mais ser adiada. Ele precisava ver Cauê. Ele não sabia como Simone reagiria, mas não importava. Não era apenas um desejo. Era um direito. Ao descobrir que Simone havia saído cedo, provavelmente para a casa onde morava, Cássio não hesitou. Pegou o carro e dirigiu até um bairro de classe média, longe do luxo ao qual estava acostumado. Cada rua que percorria parecia um mundo diferente do que ele conhecia. E isso o fez perceber o quanto Simone teve que lutar para criar o filho dele sozinha. Ele estacionou em frente a uma casa modesta, mas bem cuidada, com um pequeno jardim na entrada. O portão estava entreaberto, e ele pôde ouvir vozes vindo do interior. Cássio hesitou por um momento, tomando fôlego antes de descer do carro. Ele estava nervoso, algo raro para um homem que comandava reuniões milionárias sem piscar. Enquanto se aproximava, uma voz masculina chamou sua atenção. Era firme, mas carregava uma energia juvenil. Ele espiou pelo portão e viu Cauê. Embora ainda não soubesse que era ele, o jovem estava sentado em uma mesa no quintal, cercado de livros e anotações, conversando com Simone. Eu acho que consegui resolver esse problema aqui. Mãe, disse Cauê, com um leve sorriso enquanto apontava para um caderno aberto. Se eu usar essa fórmula, a chance de erro diminui muito. Simone sorriu, orgulhosa. Sabia que você ia encontrar uma solução. Você sempre encontra. Cássio ficou paralisado. Ele nunca havia se permitido imaginar como seria seu filho. Mas ali estava ele, um jovem de 20 anos, com traços que, para Cássio, eram inconfundíveis. O formato do rosto, a expressão concentrada. Tudo nele gritava que era um Almeida, e ainda assim, havia algo diferente. Algo que vinha de Simone. Talvez a determinação nos olhos, ou a serenidade nos gestos. Sem perceber, Cássio deu um passo à frente, e o barulho do portão chamou a atenção dos dois. Simone se virou imediatamente, e sua expressão endureceu ao vê-lo. Cauê também olhou na direção dele, confuso. Mãe, quem é esse? Perguntou Cauê, franzindo a testa. Simone levantou-se rapidamente, colocando-se entre Cássio e o filho, como se instintivamente quisesse protegê-lo. Cauê, entre agora. Espere, interrompeu Cássio, erguendo as mãos em um gesto de paz. Eu só quero conversar. Cauê olhou para a mãe buscando uma explicação, mas Simone permaneceu firme. Por favor, Cauê, faça o que eu disse. Por que ele está aqui? O jovem ignorou o pedido. Cruzando os braços. Quem é você? Cássio sentiu um aperto no peito. Ele queria dizer a verdade, mas sabia que não era o momento certo. Meu nome é Cássio Almeida, respondeu ele, tentando manter a calma. Eu sou um amigo da sua mãe. Amigo? Cauê estreitou os olhos, claramente desconfiado. Por que você nunca mencionou ele antes? Mãe, porque não havia motivo, respondeu Simone cortante. Agora, por favor, vá para dentro. Relutante, Cauê pegou seus cadernos e entrou na casa, mas não sem lançar um último olhar desconfiado para Cássio. Quando ele desapareceu, Simone cruzou os braços, o encarando com uma mistura de raiva e exaustão. Você perdeu a cabeça, sussurrou ela, mantendo a voz baixa para que Cauê não ouvisse. O que está fazendo aqui? Eu precisava vê-lo, respondeu Cássio, sem recuar. Eu precisava saber quem ele é. E agora que sabe, Simone deu um passo à frente, a intensidade em seus olhos quase o desarmando. O que você pretende? Cássio, entrar na vida dele e bagunçar tudo o que eu passei 20 anos tentando construir. Eu sou o pai dele, Simone, disse ele, a voz firme. E você não pode me excluir da vida dele. Você não é o pai dele, retrucou ela com amargura. Você é só um homem que compartilhou o DNA com ele. Pai é quem está presente, quem cria, quem sacrifica, e você não fez nada disso.
As palavras dela o atingiram em cheio, mas ele não se deixou abater. Talvez você esteja certa. Talvez eu tenha perdido meu direito de ser chamado de pai. Mas isso não significa que eu vou desistir. Cauê merece saber quem eu sou. E eu quero conhecê-lo. Simone balançou a cabeça. Frustrada. Você não entende. A vida dele é boa, Cássio. Ele está seguro, longe do caos que sua família pode trazer. Se você se envolver agora, vai arruinar tudo. E se ele quiser me conhecer? Perguntou ele, desafiando-a. Você vai negar isso a ele. Simone ficou em silêncio, o olhar fixo nele. Por fim, ela suspirou, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Isso não depende de mim, depende dele. Mas se você machucá-lo, Cássio, eu nunca vou te perdoar. Com isso, ela se virou e voltou para dentro, deixando Cássio sozinho no quintal. Ele sabia que havia dado apenas o primeiro passo, mas também sabia que não poderia desistir. Não agora, não depois de finalmente conhecer Cauê, mesmo que apenas à distância. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e expectativa para Cássio. O breve encontro com Cauê havia mexido com ele de uma forma que nem os maiores desafios de seus negócios tinham conseguido. Ver o filho, mesmo sem poder falar abertamente, trouxe à tona uma nova determinação. Ele sabia que ainda enfrentaria a resistência de Simone, mas estava decidido a encontrar um caminho para se conectar com Cauê. Na mansão, Simone mantinha sua rotina como se nada tivesse acontecido, mas Cássio podia perceber as mudanças sutis em sua postura. Ela parecia mais reservada, mais introspectiva, como se estivesse constantemente analisando seus próximos passos. Ele sabia que ela estava tentando protegê-lo, mas isso só reforçava sua vontade de quebrar o silêncio que ainda os separava. Finalmente, uma oportunidade surgiu. Simone havia terminado seu turno na mansão e estava prestes a sair quando Cássio a abordou no corredor. "Podemos conversar?", perguntou ele, o tom menos autoritário, quase um pedido. Simone hesitou por um momento, mas acabou concordando. 5 minutos, disse ela cruzando os braços. E só porque não quero uma cena na frente de todos. Os dois foram até o escritório de Cássio, onde ele fechou a porta atrás dela. O ambiente, decorado com móveis de madeira escura e livros de capa dura, parecia ainda mais opressor com a tensão que pairava no ar. "Eu não vou desistir, Simone", começou ele, direto. "Eu quero fazer parte da vida do Cauê." Ela suspirou, visivelmente exasperada. "Você fala como se fosse simples, como se bastasse aparecer e dizer, 'Eu sou seu pai', para que tudo se resolvesse. Mas a vida real não funciona assim, Cássio." "Eu sei que não é simples", retrucou ele, aproximando-se. "Mas isso não significa que eu vou me afastar. Ele merece saber quem eu sou, e eu quero saber quem ele é." Simone o encarou por um longo momento antes de falar. "Você não entende. Cauê tem uma vida estável. Ele tem amigos, tem sonhos. Ele é um jovem brilhante. E tudo isso foi construído sem você. E se ele quiser saber quem eu sou", insistiu Cássio, "você vai negar isso a ele." A pergunta a desarmou momentaneamente. Simone desviou o olhar, como se estivesse tentando encontrar uma resposta que não existia. Finalmente ela balançou a cabeça. "Eu não sei, Cássio. Eu não sei o que é melhor para ele." O silêncio se instalou na sala, pesado como uma tempestade prestes a começar. Cássio sabia que estava caminhando em um terreno delicado, mas também sabia que não poderia recuar agora. Ele precisava que Simone entendesse sua posição. "Simone, eu perdi 20 anos da vida dele", disse ele, sua voz mais suave, mais carregada de emoção. "Eu não quero perder mais nenhum dia." Ela olhou para ele, e pela primeira vez, Cássio viu algo diferente em seus olhos. Não era raiva, nem resistência, era tristeza. "Você não foi o único que perdeu esses anos." "Cássio", disse ela, baixinho. "Eu também perdi, e cada dia foi uma luta." As palavras dela o atingiram com força. Ele nunca havia considerado o peso que Simone carregou sozinha, criando Cauê sem o apoio que ele deveria ter dado. Pela primeira vez, ele percebeu que não era o único ferido nessa história. "Eu entendo o que você fez", disse ele dando um passo à frente. "Você fez o que achou que era melhor para ele, e eu respeito isso. Mas agora, Simone, eu estou aqui, e eu quero fazer parte da vida dele." Simone o encarou,
como se estivesse avaliando a sinceridade de suas palavras. Finalmente, ela suspirou. Eu preciso de tempo, e Cauê também vai precisar. Antes que ele pudesse responder, ela continuou. Se você realmente quer conhecê-lo, precisa fazer isso com calma. Ele não sabe nada sobre você. Eu não sei como ele vai reagir. Cássio assentiu, percebendo que aquele era o máximo que conseguiria por enquanto. Tudo bem, mas não demore muito, Simone. Eu já esperei 20 anos. Ela deu um leve aceno e saiu do escritório, deixando Cássio sozinho com seus pensamentos. Ele sabia que o caminho seria longo e cheio de obstáculos, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava avançando nos dias seguintes. Ele se dedicou a aprender mais sobre Cauê. Ele buscou informações discretamente, conversando com Simone quando possível e até mesmo observando o jovem de longe. Cada detalhe que descobria o fazia sentir-se mais conectado ao filho que nunca conheceu. Ele descobriu que Cauê era um excelente estudante. Com um talento especial para matemática e ciência, também soube que ele sonhava em estudar no exterior, algo que encheu Cássio de orgulho. Mas enquanto isso, uma dúvida persistia em sua mente. Por que Simone nunca tentou contar a verdade? O que mais ela estava escondendo? Ele sentia que havia mais nessa história do que ela havia revelado. E isso o deixava inquieto. Cássio sabia que precisava ser paciente. Mas a sensação de que algo ainda estava por vir era impossível de ignorar. Ele estava prestes a descobrir que as revelações sobre seu passado ainda não haviam terminado. E que o verdadeiro confronto estava apenas começando. Cauê era como um mistério vivo para Cássio. Quanto mais ele descobria sobre o jovem, mais se sentia impressionado e, ao mesmo tempo, culpado por ter perdido tantos momentos importantes de sua vida. Simone ainda estava relutante em permitir que ele se aproximasse, mas aos poucos parecia baixar a guarda, permitindo que conversas sobre Cauê acontecessem com maior frequência. Cássio ficava horas revisando os detalhes que Simone compartilhava com ele. Aprendeu que Cauê era um estudante universitário excepcional, com notas brilhantes e um talento raro para resolver problemas complexos. Ele também era engajado em projetos sociais, o que o fez lembrar imediatamente de Simone. Com sua bondade natural e determinação, ele não gosta de se gabar, sabe? Comentou Simone durante uma conversa na cozinha da mansão, enquanto organizava os suprimentos. Mas eu vejo como ele se dedica. Ele tem tanto orgulho de cada pequeno passo que conquista. Ele tem de quem puxar, respondeu Cássio. Sorrindo pela primeira vez em dias, o elogio era para Simone, mas também carregava um desejo oculto de que Cauê herdasse algo dele, um traço, uma qualidade, qualquer coisa que reforçasse o laço que ele esperava construir. Não comece com isso, Cássio. Simone cortou o momento com um tom sério, mas não havia dureza em suas palavras. Ela sabia que ele estava tentando, mas também sabia que a aproximação de Cássio traria desafios que talvez Cauê não estivesse pronto para enfrentar. Apesar das conversas limitadas, Cássio começou a aparecer sutilmente em alguns lugares onde sabia que Cauê estaria. Ele não queria invadir sua privacidade, mas sentia necessidade de conhecê-lo, além do que Simone contava. Um dia, o viu em uma cafeteria do bairro universitário, conversando animadamente com um grupo de amigos. Cauê parecia seguro de si, cheio de ideias e opiniões. A energia que ele exalava era contagiante, e por um momento, Cássio sentiu orgulho de algo que ele sequer havia contribuído diretamente. Mas a verdade era que essa aproximação silenciosa o fazia se sentir um intruso. Ele queria falar com Cauê, mas sabia que precisava esperar o momento certo. E foi durante uma dessas observações discretas que ele percebeu algo. Um dos amigos de Cauê comentou algo que chamou sua atenção. Você deveria ir logo para aquela entrevista. Cara, com seu currículo, eles te contratam na hora. Sim, mas se eu for aceito, é no exterior. Minha mãe não está exatamente animada com a ideia de eu sair do país agora, respondeu Cauê, rindo, mas com um tom de respeito que Cássio reconheceu imediatamente como fruto da criação cuidadosa de Simone. Ao ouvir isso, Cássio sentiu um aperto no peito. Cauê estava prestes a alçar voos maiores, e ele ainda não havia sequer começado a fazer parte de sua vida. O tempo parecia estar se esgotando mais rápido do que ele esperava.
Quando Cássio voltou para a mansão naquela noite, encontrou Simone na sala de estar, lendo um livro em um raro momento de descanso. Ele se aproximou, hesitando por um instante antes de falar. Eu soube que Cauê está pensando em ir para o exterior. Simone fechou o livro lentamente, olhando para ele com cautela. Sim, ele está analisando algumas oportunidades, é algo que ele quer muito. E você? O que acha disso? Perguntou Cássio, tentando não soar acusador, mas incapaz de esconder totalmente a preocupação. Eu acho que ele deve seguir os sonhos dele, respondeu ela simplesmente. Mas isso não significa que seja fácil para mim. Cássio assentiu, entendendo o dilema. Se ele for, e eu ainda não tiver tido a chance de conhecê-lo como pai, não torne isso sobre você. Cássio, interrompeu Simone, a voz mais firme. Essa é a vida do Cauê. Ele merece decidir o que é melhor para ele, sem a interferência de ninguém. Eu não quero interferir, respondeu Cássio, com sinceridade. Só quero ser parte da vida dele antes que ele vá. Simone o estudou por um momento, e pela primeira vez, algo em sua postura relaxou. Ela parecia estar considerando a possibilidade de abrir espaço para ele. Eu não posso prometer nada, mas vou conversar com Cauê. Ele merece saber a verdade, mesmo que isso mude tudo. As palavras dela deixaram Cássio surpreso. Ele não esperava que ela cedesse tão cedo, mas sabia que esse era apenas o início de um processo que exigiria paciência e cuidado. No dia seguinte, Simone cumpriu sua palavra. Enquanto preparava o café da manhã, ela decidiu que era hora de começar a introduzir o assunto. Cauê, chamou, enquanto ele terminava de organizar sua mochila para a faculdade. Podemos conversar um pouco antes de você sair. Claro, mãe, algum problema? Ele se aproximou, sentando-se à mesa com um sorriso despreocupado. Não exatamente, mas tem algo que eu preciso te contar. Algo importante sobre o seu passado. Cauê inclinou a cabeça intrigado. Meu passado, o que foi? Simone respirou fundo, sentindo o peso do momento. É sobre o seu pai. A expressão de Cauê mudou imediatamente. Era como se ele tivesse esperado por essa conversa por toda a vida, mas ao mesmo tempo, não soubesse como reagir. Meu pai, o que tem ele? Simone sabia que não podia recuar. A decisão de revelar a verdade havia sido tomada. E agora ela precisava encontrar a melhor forma de contar. Ele está aqui, Cauê. Ele quer te conhecer. As palavras pairaram no ar, carregadas de implicações. Cauê piscou, tentando processar o que acabara de ouvir. O que? Ele? Ele está aqui. Quem é ele? Simone assentiu, colocando uma mão sobre a dele. Eu vou te explicar tudo, mas preciso que você me escute com calma. Enquanto Simone explicava a verdade para Cauê, a mansão Almeida estava envolta em um silêncio incomum. Cássio aguardava ansiosamente notícias do que poderia ter sido a conversa mais importante na vida de Simone e Cauê. Ele andava de um lado para o outro no escritório, incapaz de se concentrar em qualquer coisa. As palavras dela ainda ecoavam em sua mente. Ele merece saber a verdade, mesmo que isso mude tudo. Finalmente, o telefone tocou. Era Simone. Ele atendeu imediatamente, o coração disparado. E então? Perguntou, sem nem tentar esconder a ansiedade. Ele precisa de tempo, respondeu Simone, sua voz cansada, mas não hostil. Ele ouviu, mas está confuso. Você pode imaginar o quanto isso mexeu com ele. Cássio assentiu, mesmo sabendo que ela não podia vê-lo. Eu entendo. E ele quer me conhecer. Eu não sei ainda, disse Simone. Mas eu prometi que ele poderia fazer isso no tempo dele. Não pressione, Cássio! Depois de desligar, Cássio se jogou na cadeira do escritório. Era um passo na direção certa, mas ainda havia muito a ser resolvido. Ele sabia que o tempo era crucial, mas a espera o deixava inquieto. Ele precisava de respostas, não só sobre Cauê, mas também sobre o papel que seu pai, Osvaldo, desempenhou em toda essa situação. No dia seguinte, Cássio tomou uma decisão que vinha adiando há semanas. Ele iria confrontar Osvaldo. Apesar de o pai estar doente e debilitado, Cássio sabia que era a única pessoa que poderia preencher as lacunas dessa história. Ao entrar no quarto onde Osvaldo agora passava seus dias, ele encontrou o pai sentado em uma poltrona perto da janela, com uma manta cobrindo as pernas. O outrora imponente patriarca dos Almeida
parecia uma sombra de si mesmo. Cássio, disse Osvaldo, sua voz fraca, mas ainda carregando o tom autoritário que Cássio conhecia tão bem. O que você quer? Quero respostas, respondeu ele direto. Sobre Simone, sobre Cauê. Osvaldo não demonstrou surpresa. Ele olhou para o filho por um momento, como se estivesse decidindo o quanto estava disposto a compartilhar. Então você finalmente descobriu. Descobri que você a ameaçou, que você destruiu nossa vida juntos. A raiva na voz de Cássio era palpável. E agora, quero saber o porquê. O que você ganhou com isso? Osvaldo suspirou, fechando os olhos por um momento. Eu fiz o que achei que era certo na época. Você era jovem, impulsivo, estava prestes a jogar sua vida fora por uma garota que nunca seria aceita no nosso mundo. E você achou que me afastar dela seria a solução. Cássio deu um passo à frente. Seu tom subindo. Você não só destruiu o nosso relacionamento, mas também tirou de mim o direito de conhecer meu próprio filho. Filho. Osvaldo abriu os olhos, parecendo genuinamente surpreso. Ela teve um filho. Cássio franziu a testa, tentando decifrar a reação do pai. Sim, Cauê, meu filho. E você me privou dele. Você sabia disso. E ainda assim, eu não sabia. A interrupção de Osvaldo foi tão inesperada que Cássio ficou sem palavras por um momento. Eu sabia que ela estava grávida, mas não tinha certeza. Simone nunca confirmou. E eu estava mais preocupado em manter o controle da situação. Controle, Cássio repetiu. Incrédulo. Você destruiu vidas para manter o controle. Como você consegue justificar isso? Osvaldo não respondeu de imediato. Ele parecia perdido em pensamentos, como se estivesse revisitando decisões que agora pesavam sobre ele. Finalmente ele falou, sua voz mais baixa e carregada de algo que parecia remorso. Eu fiz o que achei que precisava fazer, mas talvez eu estivesse errado. A confissão, embora breve, surpreendeu Cássio. Ele nunca havia visto o pai admitir um erro, muito menos algo tão grave. No entanto, isso não diminuiu a raiva que ele sentia. Errado. Isso é tudo que você tem a dizer. Você destruiu minha vida e a dela. E acha que um simples eu estava errado? Vai consertar isso. Não, disse Osvaldo, com um olhar que parecia pesar 1000 anos. Eu sei que não vai, mas é tudo o que eu tenho agora. Cássio queria gritar. Queria exigir mais, mas percebeu que nada do que dissesse mudaria o que já havia acontecido. Ele respirou fundo, tentando controlar a tempestade dentro de si, antes de sair. Porém, Osvaldo chamou por ele novamente. Cássio, tem algo mais que você precisa saber. Ele se virou, esperando outra confissão. O que veio, no entanto, foi ainda mais perturbador. Cauê pode estar em perigo? O coração de Cássio disparou. Do que você está falando? Osvaldo hesitou, mas finalmente continuou. Houve um homem, alguém que nossa família prejudicou anos atrás. Ele jurou vingança. Disse que destruiria a próxima geração dos Almeida. Eu achei que fosse só uma ameaça vazia. Mas agora, sabendo que Cauê existe, talvez ele esteja em risco. Cássio sentiu o sangue gelar. Ele não sabia se podia confiar nas palavras de Osvaldo, mas o tom de sua voz era sério o suficiente para despertar preocupação. Quem é esse homem? Gilberto, respondeu Osvaldo com dificuldade. Gilberto Almeida. O nome era familiar, mas ao mesmo tempo estranho. Cássio saiu do quarto com mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa era clara. Ele precisava proteger Cauê, custasse o que custasse. A revelação de Osvaldo ecoava na mente de Cássio como um sino tocando repetidamente, sem permitir descanso. Gilberto Almeida. O nome era familiar, mas ao mesmo tempo carregava um peso desconhecido. Quem era esse homem? Como ele se encaixava na história da família? E, acima de tudo, por que ele representava uma ameaça para Cauê? Cássio passou horas em seu escritório, vasculhando documentos antigos, relatórios familiares e registros financeiros. Ele não sabia ao certo o que estava procurando, mas sentia que a resposta estava ali. Escondida em algum lugar, entre as pilhas de papéis, encontrou menções vagas a um Gilberto, mas sempre de maneira indireta, como se sua existência fosse um segredo que a família preferia esquecer.
Finalmente, cansado e frustrado, Cássio decidiu recorrer a Otávio, o mordomo. O homem sempre soubera mais do que deixava transparecer e, naquela noite, Cássio esperava que ele fosse mais direto. Otávio, o que você sabe sobre Gilberto Almeida? Perguntou sem rodeios. Otávio hesitou, como se estivesse pesando suas palavras. Senhor, Gilberto é uma parte complicada da história da sua família. Complicada como? Insistiu Cássio, cruzando os braços. Eu quero a verdade. O mordomo respirou fundo antes de responder. Gilberto é filho do senhor Osvaldo, mas de um relacionamento fora do casamento, ele foi criado longe da mansão, sem nenhum vínculo com a família Almeida. Quando ele descobriu a verdade, anos depois, houve conflitos. Cássio piscou, surpreso. Era mais do que ele esperava. Conflitos? Que tipo de conflitos? Ele exigiu seu lugar na família, mas o senhor Osvaldo não cedeu. Gilberto foi rejeitado, e isso gerou um rancor profundo. Ele jurou vingança, mas com o tempo, parecia ter desaparecido. Até agora, a constatação saiu de forma quase automática. Cássio sentiu um frio na espinha. E agora ele quer atacar Cauê. Por quê? Porque Cauê é parte da próxima geração dos Almeida, respondeu Otávio, com um tom grave. Se Gilberto ainda guarda rancor, ele pode ver Cauê como uma extensão daquilo que ele perdeu. Cássio ficou em silêncio por um momento, tentando absorver o que acabara de ouvir. Sua família era mais complicada e cheia de segredos do que ele imaginava, mas agora não havia tempo para se aprofundar nas falhas de Osvaldo. Sua prioridade era Cauê. Na manhã seguinte, Cássio decidiu que precisava se aproximar de Cauê mais diretamente. Ele sabia que Simone ainda estava tentando dar ao filho espaço para processar a verdade, mas a possibilidade de perigo iminente não permitia mais adiamentos. Ele foi até a casa de Simone e bateu na porta com firmeza. Simone abriu, surpresa e visivelmente preocupada ao vê-lo. O que está fazendo aqui, Cássio? Precisamos conversar e não pode esperar, disse ele, entrando sem ser convidado. É sobre Cauê. O que aconteceu? Perguntou Simone, alarmada. Eu descobri algo que meu pai escondeu, começou Cássio, tentando manter a calma. Um homem chamado Gilberto Almeida. Ele tem motivos para odiar minha família, e meu pai acredita que ele pode tentar machucar Cauê. Simone arregalou os olhos. Machucar Cauê do que você está falando? Cássio explicou tudo o que havia descoberto, desde a origem de Gilberto até as ameaças que Osvaldo mencionou. Simone ouvia atentamente, a preocupação crescendo em seu rosto a cada detalhe. E você acha que ele realmente faria algo contra Cauê? Perguntou ela, ainda tentando processar a informação. Eu não sei, mas não estou disposto a correr o risco, respondeu Cássio, categórico. Nós precisamos protegê-lo. Simone balançou a cabeça, claramente angustiada. Cauê não sabe nada disso. Ele não está preparado para algo assim. Então precisamos prepará-lo, disse Cássio com firmeza. Eu quero conhecê-lo de verdade, Simone. Quero que ele saiba quem eu sou. E quero garantir que ele esteja seguro. Simone ficou em silêncio por um longo momento. Ela sabia que Cássio tinha razão, mas o pensamento de envolver Cauê em mais complicações a deixava ansiosa. Finalmente ela assentiu. Tudo bem, mas vamos fazer isso com cuidado. Cauê é forte, mas ele também é jovem. Não quero que ele carregue mais do que pode suportar. Naquela tarde, Cauê chegou em casa e encontrou Simone e Cássio esperando por ele na sala. Ele hesitou por um momento, claramente desconfortável, mas entrou e se sentou. Eu imaginei que precisávamos conversar, disse Cauê, cruzando os braços. Minha mãe me contou quem você é. E o que você acha disso? Perguntou Cássio, tentando não demonstrar o nervosismo que sentia. Eu não sei o que pensar, respondeu Cauê com honestidade. Eu passei a vida inteira sem pai. E agora você aparece é estranho. Eu entendo, disse Cássio, inclinando-se para a frente. E não espero que você me aceite de imediato. Só quero a chance de conhecê-lo e de estar presente, mesmo que tarde. Cauê o observou por um momento, como se tentasse decidir se podia confiar nele. Finalmente ele assentiu. Tudo bem, mas só porque minha mãe confia em você. Cássio sentiu um peso sair de seus ombros.
Era um pequeno passo, mas para ele, significava tudo. No entanto, ele sabia que o caminho à frente seria difícil. E, no fundo, ainda sentia que a sombra de Gilberto estava mais perto do que todos imaginavam. Cássio saiu da casa de Simone sentindo algo que não experimentava há anos: esperança. O pequeno passo que deu com Cauê havia sido significativo, e ele estava determinado a aproveitar cada oportunidade para construir o vínculo que nunca tiveram. No entanto, sabia que precisava ser cuidadoso. Cauê ainda era uma barreira, uma incógnita, e o perigo que Gilberto representava tornava cada interação mais urgente. No dia seguinte, Cássio enviou uma mensagem para Simone, pedindo autorização para passar um tempo com Cauê. A resposta veio mais rápido do que ele esperava. Seja breve e respeitoso, ele ainda está processando. Era uma permissão cautelosa, mas suficiente para ele. Cauê o encontrou em um café próximo à universidade. Chegou pontualmente, com sua mochila pendurada em um ombro e uma expressão indecifrável. Então, o que você queria exatamente? Perguntou ele enquanto se sentava de frente para Cássio. Eu só quero conversar, respondeu Cássio. Mantendo o tom calmo, ele sabia que precisava ganhar a confiança do filho, e a última coisa que queria era pressioná-lo. Certo, então, fale. Cauê cruzou os braços, claramente ainda desconfiado, mas disposto a ouvir. Quero saber mais sobre você. Começou Cássio, tentando manter a conversa leve. Sua mãe me disse que você é muito bom em matemática e ciências. Isso é algo que você sempre gostou. Desde pequeno, respondeu Cauê, dando de ombros. Eu gostava de desmontar coisas para entender como funcionavam. Minha mãe quase enlouqueceu quando eu desmontei o liquidificador da cozinha. Cássio sorriu com a lembrança, imaginando o pequeno Cauê explorando o mundo com curiosidade. E o que você quer fazer com esse talento? Tem algum plano para o futuro? Eu quero estudar engenharia no exterior, disse Cauê, o tom ganhando um pouco mais de entusiasmo. Já passei por algumas seleções e estou esperando os resultados. A menção de estudar fora trouxe de volta a preocupação de Cássio. Ele sabia que apoiar os sonhos de Cauê era importante, mas o perigo representado por Gilberto tornava a ideia de deixar o filho desprotegido ainda mais assustadora. No entanto, ele não queria demonstrar isso. Não agora. Isso é incrível, disse ele genuinamente. E eu quero ajudar no que for possível, seja financeiramente ou com qualquer outra coisa que você precisar. Cauê franziu a testa. Eu não preciso de ajuda. Minha mãe e eu sempre demos um jeito. A resposta de Cauê foi direta, mas não agressiva, e Cássio percebeu que estava pisando em terreno delicado. Eu sei que vocês sempre deram conta de tudo. E isso é uma prova da força de vocês dois. Mas agora que estou aqui, quero contribuir, não para assumir o crédito, mas para estar presente. Cauê não respondeu imediatamente. Ele parecia estar avaliando as palavras de Cássio, tentando decidir se havia sinceridade nelas. Finalmente, ele assentiu levemente. Ok, mas não espere que eu te veja como um pai da noite para o dia. Não espero, garantiu Cássio. Só quero que a gente se conheça. A conversa prosseguiu em um tom mais leve. Eles falaram sobre os estudos de Cauê, seus hobbies e até sobre as coisas engraçadas que aconteceram ao longo dos anos. Cássio ouviu cada palavra com atenção, gravando mentalmente cada detalhe. Ele queria entender quem era aquele jovem, e cada descoberta era como recuperar um pedaço do tempo perdido. Quando terminaram, Cauê se levantou e jogou a mochila no ombro. Foi bom conversar, disse ele de forma hesitante. A gente pode fazer isso de novo, eu acho. Cássio sorriu, sentindo o coração mais leve. Claro, sempre que você quiser. Enquanto observava Cauê se afastar, algo dentro dele mudou. Não era apenas a alegria de ter dado um passo à frente com o filho. Era a sensação de que ele finalmente tinha um propósito que ia além dos negócios e do legado da família. Mas o momento de paz foi interrompido quando Cássio recebeu uma ligação de Otávio. Senhor Almeida, começou o mordomo, a voz carregada de urgência. Eu acabei de receber notícias preocupantes. Parece que Gilberto foi visto na cidade. Cássio sentiu o estômago afundar. Tem certeza disso? Sim, senhor. Uma fonte confiável me informou que ele tem feito perguntas sobre a sua família, e há rumores de que ele já sabe sobre Cauê. A mente de Cássio entrou em alerta.
Ele sabia que não podia ignorar essa informação, mas também não queria alarmar Simone e Cauê antes de ter certeza de que havia perigo real. Continue investigando, Otávio. Quero saber tudo sobre os movimentos de Gilberto. Depois de desligar, Cássio sentiu a tensão crescer novamente. Ele tinha acabado de começar a construir um relacionamento com Cauê, mas agora sabia que precisaria protegê-lo de algo muito maior do que ele imaginava. Naquela noite, enquanto olhava para a foto que Simone havia deixado de Cauê ainda bebê, uma das poucas lembranças físicas que ela guardara do passado, Cássio tomou uma decisão. Ele enfrentaria Gilberto, cara a cara, se fosse necessário. Não permitiria que mais ninguém ferisse seu filho ou Simone. Ele sabia que o desafio estava apenas começando, mas dessa vez, ele estava preparado para lutar. O nome de Gilberto agora parecia uma sombra constante pairando sobre a vida de Cássio. Desde a ligação de Otávio, ele não conseguia se concentrar em nada mais. A ideia de um homem com tanta raiva e ressentimento direcionando sua vingança contra Cauê o consumia. Ele sabia que precisava agir rápido, mas ainda havia muitas perguntas sem respostas. Determinado a entender mais sobre Gilberto, Cássio decidiu procurar os documentos antigos da família que estavam armazenados no porão da mansão. Era um lugar que ele raramente visitava, um espaço escuro e abafado, cheio de caixas com papéis que ninguém mais parecia se importar. Enquanto abria as caixas, encontrou registros que datavam de décadas atrás, incluindo diários de contabilidade, correspondências e fotografias amareladas pelo tempo. Após horas vasculhando, ele encontrou o que procurava. Uma carta escrita por Gilberto. Era um documento antigo, rabiscado com raiva, mas as palavras ainda eram legíveis. Osvaldo, você nunca foi um pai para mim. Tudo o que sempre quis foi ser reconhecido como parte dessa família. Mas você me tratou como um erro, um segredo que deveria ser enterrado. Agora, vou te mostrar que não sou apenas um nome esquecido. Vou tirar de você e dos seus filhos tudo o que você mais valoriza. Minha vingança será minha herança. As palavras eram cruas e carregadas de rancor, revelando a profundidade do ódio de Gilberto. Cássio sentiu um arrepio ao ler a última frase, como se aquelas palavras tivessem sido escritas não apenas para Osvaldo, mas para toda a família Almeida. Enquanto processava o conteúdo da carta, Cássio ouviu uma batida na porta do porão. Era Otávio, que desceu as escadas com expressão tensa. Senhor Almeida, há algo que você precisa saber. Gilberto? Perguntou Cássio imediatamente. Otávio assentiu. Sim, ele está em um hotel na cidade. E mais do que isso, parece que ele está tentando entrar em contato com Cauê. A simples menção disso fez Cássio se levantar de imediato. Como ele descobriu sobre Cauê? Não sabemos ao certo, mas as pessoas com quem ele está falando mencionaram o nome do jovem. É apenas uma questão de tempo, até que ele tente algo mais direto. Cássio respirou fundo, tentando manter a calma. Otávio, continue monitorando. Quero saber cada passo que ele der. Se ele se aproximar de Cauê, quero ser informado imediatamente. Otávio assentiu e saiu, deixando Cássio sozinho novamente. Ele sabia que o confronto com Gilberto era inevitável. A única questão era quando e como ele protegeria Cauê nesse processo. No dia seguinte, Cássio decidiu ser honesto com Simone. Ele sabia que esconder a gravidade da situação dela só pioraria as coisas. Durante a manhã, ele a chamou para uma conversa em particular na mansão. Simone, precisamos conversar sobre Cauê, começou ele, olhando diretamente para ela. O que foi agora? Perguntou ela, cruzando os braços, claramente apreensiva. Gilberto está na cidade, e ele sabe sobre Cauê. Simone arregalou os olhos, o choque evidente em sua expressão. Como ele descobriu o que ele quer? Vingança, respondeu Cássio, simplesmente. Gilberto tem ódio da nossa família. Ele foi rejeitado pelo meu pai. E agora está tentando atingir a próxima geração. Isso inclui Cauê. Simone balançou a cabeça, tentando absorver a informação. Você está dizendo que ele quer machucar nosso filho por causa de algo que Osvaldo fez anos atrás? Isso é loucura, Cássio. Eu sei que é, disse ele com firmeza. Mas é real. E precisamos estar preparados. Preparados como? Perguntou Simone, a voz tremendo levemente.
Você quer que a gente fuja, que a gente viva com medo para sempre. Não vamos fugir, garantiu Cássio. Eu vou proteger Cauê, não importa o que eu tenha que fazer. Simone o observou por um momento, como se tentasse avaliar a sinceridade de suas palavras. Finalmente ela assentiu. Tudo bem, mas eu preciso que você prometa que não vai colocar Cauê em mais perigo. Eu prometo, disse ele, segurando as mãos dela brevemente. Vamos enfrentar isso juntos. Mais tarde, Cássio decidiu ir pessoalmente até o hotel onde Gilberto estava hospedado. Ele sabia que um confronto direto seria arriscado, mas também acreditava que era a única maneira de ganhar tempo e impedir que Gilberto agisse contra Cauê. Ao chegar no hotel, ele foi informado de que Gilberto estava em seu quarto. Cássio respirou fundo antes de bater na porta, e quando ela se abriu, encontrou um homem que claramente carregava anos de mágoa no olhar. Gilberto era alto, com cabelos grisalhos e um rosto marcado pelo tempo e pela raiva. Cássio Almeida, disse Gilberto, com um sorriso frio. Eu me perguntava quando você apareceria. Precisamos conversar, disse Cássio, entrando no quarto sem esperar permissão. Ah, claro, vamos conversar, respondeu Gilberto, fechando a porta atrás dele. Talvez você possa me explicar por que a sua família achou que poderia me apagar da história como se eu nunca tivesse existido. Isso não é sobre mim, Gilberto, retrucou Cássio, mantendo a calma. É sobre Cauê. Ele não tem nada a ver com o que aconteceu entre você e o meu pai. Ah, mas tem tudo a ver, disse Gilberto, o sorriso desaparecendo. Cauê é um Almeida, e isso significa que ele é parte do que eu quero destruir. Cássio sentiu a raiva subir, mas conseguiu se controlar. Ele sabia que perder a cabeça só pioraria a situação. Se você tocar nele, Gilberto, eu juro que não haverá lugar no mundo onde você possa se esconder. Gilberto riu. Um som frio e vazio. Eu não preciso me esconder, Cássio, porque eu não tenho nada a perder. A tensão no quarto era palpável, e Cássio sabia que o verdadeiro confronto ainda estava por vir. O confronto com Gilberto no hotel havia sido um teste de paciência e autocontrole para Cássio. Ele voltou para a mansão ainda sentindo a adrenalina correr em suas veias. Cada palavra dita por Gilberto, cada ameaça velada, confirmava o que ele já sabia. Cauê estava em perigo, e Gilberto não tinha limites. Ao entrar em casa, Cássio encontrou Simone na sala, claramente preocupada. Ela se levantou imediatamente ao vê-lo. E então, o que ele disse? Ele confirmou o que temíamos, respondeu Cássio exausto. Ele quer atingir Cauê para se vingar da nossa família. Simone colocou as mãos na cabeça, andando de um lado para o outro. Isso é loucura. Ele nem conhece Cauê. Como alguém pode ter tanto ódio? Gilberto não vê Cauê como uma pessoa, explicou Cássio. Para ele, Cauê é um símbolo do que ele acredita ter sido roubado. E o que vamos fazer? Perguntou ela, sua voz cheia de desespero. Eu já tomei providências, respondeu Cássio, tentando tranquilizá-la. Otávio está monitorando os movimentos de Gilberto, e já falei com a segurança da mansão. Cauê não vai ficar desprotegido. Isso não é suficiente, Cássio. Simone o encarou, os olhos brilhando de preocupação. Nós precisamos falar com Cauê. Ele tem o direito de saber o que está acontecendo. Eu concordo, disse Cássio com firmeza. Mas precisamos ter cuidado com como vamos contar. Não quero assustá-lo mais do que o necessário. Naquela noite, Cauê foi chamado à mansão para uma conversa. Ele chegou sem saber o que esperar. Mas a expressão séria de Simone e Cássio deixou claro que algo importante estava prestes a ser dito. Vocês dois parecem prontos para me dar uma notícia terrível, disse Cauê, tentando aliviar o clima com um sorriso nervoso. Simone respirou fundo antes de começar. Cauê, precisamos falar sobre alguém chamado Gilberto Almeida. Gilberto, quem é ele? Perguntou Cauê confuso. Ele é parte da família Almeida, explicou Cássio. Mas há muito tempo, ele foi afastado pelo meu pai. Agora, ele guarda um rancor profundo e quer se vingar. Se vingar de vocês. Cauê ainda parecia confuso. De todos nós, disse Simone, colocando a mão no ombro do filho. E isso inclui você, Cauê. Ele já sabe quem você é. Cauê piscou, tentando processar a informação. Vocês estão dizendo que esse homem está atrás de mim, mas... Por quê? Eu nem o conheço. Porque você carrega o nome Almeida, respondeu Cássio. E isso é o suficiente para ele. Eu sei que é difícil de entender,
Mas precisamos que você leve isso a sério. Eu não sei o que dizer. Cauê esfregou o rosto com as mãos, visivelmente abalado. Isso parece surreal. Como alguém pode querer machucar outra pessoa por algo que aconteceu antes de ela nascer? É o ódio, Cauê, disse Simone, suavemente. Ele consome as pessoas. Mas nós estamos aqui para garantir que nada aconteça com você. E como vocês pretendem fazer isso? Perguntou Cauê, a frustração evidente em sua voz. Eu não posso simplesmente parar de viver minha vida por causa desse homem. E não vamos pedir que você faça isso, respondeu Cássio. Mas vamos tomar todas as precauções necessárias para garantir sua segurança. E isso inclui você estar sempre em contato conosco. Cauê assentiu lentamente, ainda processando a gravidade da situação. Certo, eu confio em vocês, mas espero que isso não signifique que minha vida vai virar uma prisão. Cássio colocou a mão no ombro do filho, pela primeira vez, sentindo uma conexão mais palpável. Nós vamos passar por isso juntos, Cauê. Eu prometo. Na manhã seguinte, Cássio intensificou as medidas de segurança. Guardas particulares foram posicionados discretamente ao redor da mansão e nos lugares onde Cauê costumava frequentar. Otávio manteve sua rede de contatos ativa, monitorando cada passo de Gilberto. Mas apesar de toda a preparação, o ataque veio de uma forma que ninguém esperava. No final da tarde, enquanto Cauê saía de uma palestra na universidade, um homem alto e de rosto marcado se aproximou dele. Cauê Ferreira! Perguntou com um sorriso que não alcançava os olhos. Quem está perguntando? Cauê respondeu, sentindo um calafrio. Alguém que tem muito interesse na sua família, respondeu o homem, antes de segurar o braço de Cauê com força. Cauê tentou se soltar, mas o homem era mais forte. Felizmente, um dos seguranças que Cássio havia designado estava por perto e interveio imediatamente, puxando Cauê para longe. O homem fugiu antes que pudesse ser identificado, mas o incidente deixou claro que o perigo era real. Quando Cauê chegou em casa, ainda abalado, Cássio e Simone estavam esperando por ele. Ao ouvir o que havia acontecido, Cássio sentiu sua raiva transbordar. Isso passou dos limites. Gilberto está cruzando uma linha que ele não deveria. Cássio, precisamos envolver a polícia, disse Simone, segurando o braço dele. Não podemos lidar com isso sozinhos. Eu concordo, disse Cauê, sua voz firme. Se esse homem acha que pode me assustar, está enganado, mas não vou viver com medo. Cássio olhou para o filho e viu algo que não esperava. Determinação. Cauê não era apenas uma vítima passiva. Ele estava pronto para enfrentar o que fosse necessário. Tudo bem, disse Cássio, finalmente. Vamos lidar com isso juntos. Mas no fundo, ele sabia que o confronto final com Gilberto estava cada vez mais próximo, e que esse seria o teste mais difícil de sua vida. A tensão na mansão Almeida era quase palpável. Após o ataque fracassado contra Cauê, todos sabiam que Gilberto não recuaria facilmente. A polícia foi acionada, mas com poucas informações concretas sobre o paradeiro de Gilberto, as autoridades não puderam fazer muito além de prometer investigar. Isso deixou Cássio ainda mais inquieto. Ele sabia que, se quisesse proteger sua família, precisaria agir por conta própria. Na manhã seguinte, Otávio entrou no escritório de Cássio com uma expressão grave. Senhor Almeida, tenho notícias. Gilberto enviou uma mensagem. Cássio levantou-se imediatamente, o coração acelerado. O que ele disse? Otávio entregou um envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão, com a caligrafia inclinada e irregular de Gilberto. Cássio, não adianta tentar me parar. Vocês tiraram tudo de mim. E agora é a minha vez de tirar algo de vocês. Se quiser resolver isso de uma vez por todas, me encontre amanhã às 18 horas, no armazém abandonado perto do porto. Venha sozinho. Caso contrário, você sabe o que acontecerá. Cássio sentiu um nó no estômago ao terminar de ler. Gilberto estava levando a situação a um nível ainda mais perigoso. Ele sabia que não podia ignorar a ameaça, mas também sabia que precisava ser cuidadoso. Não posso correr o risco de ignorar isso, disse ele olhando para Otávio. Se eu não for, ele pode tentar algo contra Cauê ou Simone. Senhor, isso é claramente uma armadilha, alertou Otávio. Deixe que a segurança lide com isso. Não,
respondeu Cássio firme. Gilberto quer falar comigo. Ele quer vingança diretamente contra mim, não contra seguranças ou intermediários. Eu vou. Otávio balançou a cabeça, mas sabia que não adiantaria discutir. Se for, pelo menos leve reforços discretos. Não confie nele. Cássio assentiu, mas sabia que Gilberto não deixaria que aquilo terminasse sem um confronto direto. Ele passou o restante do dia preparando-se mentalmente. As memórias de sua infância começaram a ressurgir. Imagens de Osvaldo sempre tão rígido e distante. Impondo controle sobre todos ao seu redor, ele sabia que Gilberto era um produto desse mesmo ambiente tóxico, mas isso não justificava suas ações. Às 17h30, Cássio deixou a mansão, dirigindo-se ao porto. O armazém abandonado era um local isolado, cercado por contêineres enferrujados e barcos atracados ao longe. O som das ondas batendo contra o cais era o único ruído no ambiente, tornando a atmosfera ainda mais sombria. Quando Cássio entrou no armazém, encontrou Gilberto esperando no centro, de pé ao lado de uma mesa metálica. O ambiente era mal iluminado, com luzes fluorescentes piscando ocasionalmente. Gilberto tinha um sorriso cínico no rosto, mas seus olhos estavam cheios de rancor. "Você veio", disse Gilberto, sua voz carregada de ironia. "Achei que fosse mandar seus seguranças resolverem isso." "Isso é entre nós dois", respondeu Cássio, mantendo a calma. "Deixe minha família fora disso." "Família?" Gilberto riu. Um som amargo e sarcástico. "Você fala de família como se soubesse o que isso significa. Sua família me tratou como lixo. Seu pai me jogou na sarjeta enquanto vocês viviam cercados de luxo e privilégios." "Eu não tinha controle sobre o que meu pai fez", disse Cássio, dando um passo à frente. "Mas Cauê não tem nada a ver com isso. Ele não merece ser alvo da sua raiva. Ele é um Almeida", retrucou Gilberto, apontando o dedo para Cássio. "E isso é tudo o que importa. Vocês precisam sentir o que eu senti, a perda, o vazio, a humilhação. E o que você espera alcançar com isso?" perguntou Cássio, a voz carregada de emoção. "Você acha que causar dor vai apagar o que aconteceu com você? Vai mudar o passado." Gilberto ficou em silêncio por um momento, como se estivesse refletindo sobre as palavras de Cássio. Mas então, ele balançou a cabeça, os olhos brilhando com determinação. "Não, mas vai me dar paz." Antes que Cássio pudesse reagir, Gilberto puxou uma arma de dentro do casaco e apontou para ele. "É simples, Cássio. Ou você paga o preço pela sua família, ou eu vou atrás de Cauê." O tempo pareceu desacelerar. Cássio respirou fundo, mantendo o olhar fixo em Gilberto. Ele sabia que precisava encontrar uma maneira de desarmá-lo sem agravar ainda mais a situação. "Você não precisa fazer isso", disse ele, sua voz firme, mas calma. "Eu entendo sua dor, Gilberto. Mas matar alguém não vai preencher o vazio que você sente." "Você não entende nada!" gritou Gilberto, apertando ainda mais a arma. "Você nunca foi rejeitado, nunca foi tratado como invisível. Você está errado", respondeu Cássio, dando um passo à frente. "Eu também fui rejeitado, pelo mesmo homem que te rejeitou. Osvaldo nunca foi um pai para mim. Ele só se importava com o nome Almeida, com o legado. Mas eu escolhi ser diferente. Eu escolhi construir algo melhor." Gilberto hesitou. A raiva em seu rosto deu lugar a algo que parecia dúvida. "Melhor? Você acha que pode apagar tudo o que aconteceu apenas com palavras bonitas?" "Não", admitiu Cássio. "Mas eu posso começar. Eu não sou Osvaldo, Gilberto, e não quero ser. Se você precisa de um culpado, me culpe, mas não envolva Cauê nisso." O silêncio que se seguiu foi esmagador. Gilberto parecia lutar consigo mesmo, sua mão tremendo enquanto segurava a arma. Finalmente, ele abaixou a arma, seus ombros caindo em derrota. "Isso não muda nada", murmurou ele, antes de sair correndo do armazém. Cássio ficou parado, respirando fundo. O perigo imediato havia passado, mas ele sabia que Gilberto ainda era uma ameaça. A batalha estava longe de terminar. Cássio voltou ao carro, os músculos ainda tensos após o confronto com Gilberto. Embora o irmão tivesse abaixado a arma e fugido, Cássio sabia que aquilo não era um fim. Era apenas uma pausa. A dor e o rancor de Gilberto eram profundos demais para desaparecerem tão facilmente,
Ele precisava agir rápido para proteger Cauê e Simone antes que Gilberto tomasse outra atitude. Ao chegar à mansão, encontrou Simone na sala. Esperando ansiosamente, a expressão dela mudou para puro alívio quando o viu entrar. Mas o olhar dela rapidamente se transformou em preocupação ao perceber a tensão no rosto de Cássio. "Você está bem?" perguntou ela, aproximando-se. "Sim", respondeu ele. Tentando tranquilizá-la, consegui convencê-lo a não fazer nada. Por enquanto. Por enquanto. Simone cruzou os braços, a ansiedade claramente tomando conta dela. "Isso significa que ele ainda é uma ameaça." "Sim", admitiu Cássio, sem rodeios. "Mas consegui tempo." Ele hesitou. "Simone, talvez haja uma chance de resolver isso sem que ninguém saia machucado." Simone balançou a cabeça. Incrédula. "Você realmente acredita nisso, Cássio? Esse homem tentou sequestrar nosso filho. Ele apontou uma arma para você. Não podemos simplesmente esperar que ele mude de ideia." "Eu não vou esperar", garantiu Cássio. "Já estou tomando providências. Contratei mais seguranças. E estou conversando com a polícia. Mas Gilberto não é apenas um criminoso. Ele é alguém que foi profundamente machucado. Isso não justifica o que ele fez. Mas precisamos entender que estamos lidando com algo mais complexo do que vingança." Simone suspirou, passando as mãos pelos cabelos. "E Cauê? Como vamos mantê-lo seguro no meio de tudo isso? Ele está na universidade agora. Com seguranças acompanhando de longe, quero que ele volte para a mansão hoje à noite, onde podemos ficar de olho nele." Simone assentiu, mas a preocupação em seus olhos não desapareceu. "Cássio, você prometeu proteger Cauê. Espero que você saiba o que está fazendo." "Eu sei", disse ele com firmeza. "E não vou falhar." Naquela noite, Cauê voltou para a mansão, visivelmente desconfortável com toda a situação. Ele sabia que algo estava acontecendo, mas Cássio e Simone haviam optado por não compartilhar os detalhes do encontro com Gilberto. Cauê já estava lidando com o suficiente, e eles não queriam sobrecarregá-lo ainda mais. "Então, o que acontece agora?" perguntou Cauê durante o jantar, olhando de um para o outro. "Eu não posso continuar vivendo como se estivesse em um filme de suspense." "Estamos cuidando de tudo", respondeu Cássio, tentando soar tranquilizador. "Quero que você se concentre nos seus estudos. Deixe o resto comigo." "Isso não é suficiente para mim", retrucou Cauê, o tom mais firme do que o usual. "Eu não sou uma criança. Se esse homem está atrás de mim, eu tenho o direito de saber o que está acontecendo." Cássio trocou um olhar com Simone, que suspirou e assentiu levemente. "Tudo bem", disse ele. "Finalmente. Gilberto me chamou para uma reunião hoje. Ele está ressentido com nossa família e quer vingança, mas consegui convencê-lo a dar um passo atrás." "E isso significa o quê?" perguntou Cauê, a frustração evidente em sua voz. "Que ele vai me deixar em paz agora." "Não exatamente", respondeu Cássio, com honestidade. "Mas estamos trabalhando para garantir que ele não seja mais uma ameaça. E enquanto isso você estará seguro aqui." Cauê balançou a cabeça, claramente insatisfeito. "Eu não entendo como alguém pode ter tanto ódio por algo que aconteceu há tanto tempo." "Esse é o problema com o rancor, filho", disse Simone suavemente. "Ele consome as pessoas e não deixa espaço para mais nada." Depois do jantar, Cauê foi para seu quarto, ainda tentando processar tudo. Cássio ficou na sala, discutindo com Simone os próximos passos. "Não podemos continuar assim por muito tempo", disse ela. "Isso está nos desgastando, e Cauê também sente isso." "Eu sei", respondeu Cássio. "Mas estamos perto do fim. Eu sinto isso. Gilberto está perdido, mas ele ainda pode ser trazido de volta. Se eu conseguir mostrar a ele que não somos seus inimigos, talvez possamos encerrar isso de uma vez por todas." Simone olhou para ele com ceticismo. "Você realmente acredita que pode convencer alguém como ele?" "Eu tenho que acreditar", disse Cássio, "porque a alternativa é deixar que isso termine em tragédia. E eu não vou permitir isso." Naquela noite, enquanto todos dormiam, Cássio ficou acordado no escritório, analisando cada detalhe que pudesse ajudá-lo a entender Gilberto. Ele revisou a carta, releu documentos antigos e tentou traçar o perfil do irmão perdido. Entre os papéis, encontrou uma foto antiga de Osvaldo ao lado de uma mulher que ele não reconhecia. No verso da foto, havia uma inscrição: "Para sempre, Maria.
Cássio franziu a testa. Quem era Maria? E qual era sua conexão com Gilberto? Ele percebeu que havia mais nessa história do que imaginava. Talvez Maria fosse a chave para entender o que realmente motivava Gilberto. Decidido a descobrir mais, Cássio fez uma anotação mental para investigar a mulher na foto no dia seguinte. Enquanto isso, ele sabia que precisava estar pronto para qualquer coisa. Gilberto ainda era uma ameaça, e Cássio estava disposto a ir até as últimas consequências para proteger aqueles que amava. O dia amanheceu com um ar de tensão na mansão Almeida. Cada pessoa parecia estar à beira de um colapso, esperando pelo próximo movimento de Gilberto, enquanto Simone e Cauê tentavam manter alguma normalidade em meio ao caos. Cássio estava determinado a resolver de vez o conflito que ameaçava sua família. A foto que ele havia encontrado na noite anterior parecia uma pista importante, e ele decidiu segui-la. No início da manhã, Cássio procurou Otávio, que rapidamente identificou a mulher na foto como Maria Monteiro, uma antiga empregada da mansão. Maria foi o grande amor da vida do Sr. Osvaldo antes do casamento com sua mãe, explicou Otávio. Quando ela engravidou, foi afastada pela família. Gilberto é o filho que eles tiveram juntos. As palavras de Otávio ecoaram na mente de Cássio. A história que ele vinha tentando montar finalmente fazia sentido. Gilberto não era apenas um homem amargurado. Ele era o produto de uma rejeição que começou muito antes de ele nascer. E no fundo, Cássio sabia que Gilberto não queria apenas vingança. Ele queria reconhecimento. Enquanto Cássio refletia sobre essas revelações, recebeu outra mensagem de Gilberto, desta vez mais direta. Venha para a casa da nossa infância, hoje às 17 horas. Se não aparecer, Cauê pagará o preço. Cássio sabia que não tinha escolha. Ele contou a Simone o que estava prestes a fazer, e ela imediatamente reagiu com preocupação. Você não pode ir sozinho, Cássio. Isso é exatamente o que ele quer. Eu preciso ir, respondeu ele, firme. Se eu não for, ele vai atrás de Cauê. Não vou permitir isso. Então deixe que a polícia lide com isso, insistiu Simone, a voz tremendo. Não arrisque sua vida. Gilberto não quer a polícia, ele quer a mim, disse Cássio. E eu vou dar isso a ele. Confie em mim. Às 17 horas, Cássio chegou à casa onde ele e Gilberto haviam passado parte da infância. Uma propriedade antiga e decadente que a família abandonara há anos. Ao entrar, foi recebido pelo som de passos ecoando nos corredores vazios. Gilberto estava esperando por ele na sala principal, a mesma onde tantas memórias da infância de Cássio estavam gravadas. Você veio, disse Gilberto, com um sorriso sombrio. Eu sabia que viria. Você não me deixou escolha, respondeu Cássio mantendo a calma. Mas não estou aqui para brigar, Gilberto. Estou aqui para terminar isso. Terminar. Gilberto riu, um som seco e sem humor. Você acha que pode simplesmente encerrar anos de dor com algumas palavras? Não, admitiu Cássio, dando um passo à frente. Mas acho que posso começar. Eu sei o que meu pai fez com você. Sei que ele te rejeitou, que te tratou como se você não existisse. E isso foi errado. Ele errou com você. E ele errou comigo também. As palavras de Cássio pareciam surpreender Gilberto. Por um momento, o ódio em seus olhos foi substituído por algo mais vulnerável. Você acha que entende? Você nunca foi rejeitado como eu fui. Você sempre teve tudo. Você está errado, retrucou Cássio, a voz firme. Osvaldo nunca foi um pai para mim. Ele era um homem que só se importava com o legado da família. E eu fui apenas uma peça nesse jogo. Mas ao contrário de você, eu tive escolhas. Eu tive uma chance de mudar minha vida. E agora estou tentando fazer o mesmo por Cauê. Ah, claro, Cauê, disse Gilberto com amargura. O herdeiro perfeito. Você acha que eu vou deixar ele continuar esse ciclo? Cauê não é parte desse ciclo, disse Cássio, dando outro passo à frente. Ele é apenas um garoto tentando construir sua própria vida. Ele não merece carregar o peso da nossa história. E você sabe disso, Gilberto. Gilberto ficou em silêncio, as palavras de Cássio claramente o atingindo. Ele parecia estar lutando consigo mesmo, dividido entre a raiva e algo que parecia muito próximo de arrependimento. Por que você acha que isso importa agora? Perguntou Gilberto. A voz mais baixa. Nada vai mudar o que aconteceu. Não, não vai.
disse Cássio, com honestidade. Mas podemos decidir o que acontece a partir de agora. Eu estou disposto a te ouvir, Gilberto. Estou disposto a te reconhecer como parte dessa família, mas você precisa me dar uma chance. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Finalmente, Gilberto abaixou a cabeça, como se o peso dos anos de raiva estivesse finalmente caindo sobre ele. Eu só queria que ele me visse, murmurou. Só queria que ele me aceitasse. Cássio deu mais um passo à frente, colocando uma mão no ombro de Gilberto. Eu te vejo, Gilberto, e eu te aceito. Não como um rival, mas como meu irmão. Gilberto levantou os olhos, e pela primeira vez, havia algo diferente neles. Não era raiva, nem vingança, era tristeza, mas também alívio. Ele entregou a arma que carregava para Cássio, como um gesto de rendição. Eu não sei como seguir em frente, disse ele. A voz trêmula. Então vamos descobrir juntos, respondeu Cássio. Como família. Naquela noite, Cássio voltou para a mansão, trazendo consigo uma promessa de reconciliação. Cauê e Simone o receberam com abraços, aliviados por vê-lo seguro. Enquanto todos conversavam, Cássio percebeu que pela primeira vez em anos, havia esperança de um futuro onde o passado não fosse mais uma sombra,